Frugal 7 e Frugal 8, duas máquinas premium da Slow Juicer Brasil, duas desidratadoras de alimento fantásticas, modernas, digitais, mas tem diferenças. Você sabe qual é a diferença deste modelo para esse? Não sabe? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo ponto a ponto. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal The Airfry Master. Olha só, pessoal, temos aqui o Frugal 7, desidratador de alimentos de 7 bandejas digital da Slow Juicer Brasil, sucesso de vendas 2021, 2022, né? E agora o novíssimo Frugal 8, lançamento 2023, que é a evolução natural do Frugal 7. Vamos conhecer agora as principais características, né? O que é que mudou dessa máquina nova para a máquina antiga, tá? Mas pode ter certeza que as duas são maravilhosas, tá bom? Então, primeiro, vamos fazer as medições. Vamos começar as medidas no Frugal 7. Temos 34 centímetros de largura, 46 de comprimento e 31 centímetros de altura. Agora o Frugal 8, 33 centímetros de largura, 43 centímetros de comprimento e 31 centímetros de altura. Então as dimensões são bem parecidas, né? Embora os produtos sejam muito parecidos, tem algumas diferenças sutis que eu vou mostrar para vocês. Começando pelo puxador. Enquanto o puxador do Frugal 7 é quadrado e rente à porta, o do Frugal 8 é redondo, né? Tipo cilíndrico e um pouco afastado da porta. Isso dá apoio ao pegar, né? No Frugal 7 você tem que pegar assim por baixo, no Frugal 8 você já pode pegar por cima, tem muito mais apoio. A própria estrutura do painel e da porta também é um pouco diferente, o material é diferente. Enquanto no Frugal 7 tudo é em aço, no Frugal 8 parece que eles usaram aqui uma liga de alumínio, tá? Então a porta em si é bem mais leve do que no Frugal 7. A do Frugal 7 é mais pesada e a Frugal 8 é mais leve. Outra diferença é que na parte interna da porta do Frugal 7 é plástico e do Frugal 8 continua sendo um bloco de alumínio. E aqui nós temos uma dobradiça, né? Então a dobradiça é quem puxa a porta. Já no Frugal 7 nós temos uma trava magnética que segura a porta, mas depois que destrava não tem nada para segurar. E aqui a porta é bem mais leve por causa dessa dobradiça. Ainda falando da porta, essa porta do Frugal 7 tem um visor um pouco maior, né? Você consegue ver melhor lá dentro um pouco do que o Frugal 8. E por que eles fizeram isso? Porque o Frugal 7 ele tem parede dupla, né? Para que segure o calor. Só que a parede dele é um pouco mais fina. Já no Frugal 8, a espessura da parede é mais grossa. Então ele tem uma conservação de calor mais eficiente, porque quanto maior a distância das paredes, mais você tem ar entre elas e aí você conserva o calor, você separa, né, o calor de dentro para a temperatura externa. Vamos fazer a medição aqui. No Frugal 7 nós temos 19 milímetros de espessura. Já no Frugal 8 temos 27,1 milímetros de espessura. Então, a parede dupla do Frugal 8 tem uma largura maior. Isso significa que ele conserva melhor o calor interno, tá? Aproveitando, vamos dar uma olhada nas prateleiras, né? O Frugal 7 tem 7 prateleiras, o Frugal 8 tem 8 prateleiras. As prateleiras parecem muito uma com a outra, só que a do Frugal 7 é um pouco mais comprida, tá vendo? Ó. Então o Frugal 7 tem um pouco mais de espaço interno, né? Mais comprido. Outra coisa interessante também é que os furinhos, quadradinhos, são menores, né? No Frugal 8 do que no Frugal 7, ó. Tá? O Frugal 8 é menorzinho, no Frugal 7 os espaços são maiores. Por consequência, as prateleiras do Frugal 8 são mais leves, a do Frugal 7 são um pouco mais pesadas. O Frugal 7 também vem com esses acessórios aqui, ó. São pequenas prateleiras de silicone rígido com bordas, tá vendo?
Então aqui serve para que você faça rolinhos de fruta. Você coloca aqui a fruta líquida, né? Tipo uma vitamina, e aí seca e depois você enrola, faz os rolinhos. Então, para cada prateleira do Frugal 7 veio um. Já o Frugal 8, ele veio com esses tapetinhos de silicone emborrachado, tá? Que é muito bom também, mas ele não tem o mesmo propósito. Para fazer o papel daquelas prateleiras, veio essa aqui de silicone com bordas também, tá vendo? Só que ela é um pouco menor. Essa aqui veio no Frugal 8, só veio uma. Aqui você pode ver as laterais dos dois aparelhos, né? Os dois, ambos, têm aço inox em todo o corpo de ótima qualidade. É um material muito bom mesmo, de muita qualidade. No Frugal 7, você tem os apoios aqui embaixo. São os apoios para você levantar e carregar ele. Já no Frugal 8, o apoio é no meio. É um pouco mais ergonômico, né? No Frugal 7, você tem as saídas de ar rente à porta. Já no Frugal 8, você tem as saídas de ar superior e inferior no meio, né? Ficando localizado no meio do produto. Aqui está a traseira dos dois produtos. Aqui eu tenho o Frugal 7. A traseira dele é toda de aço galvanizado. Tem aqui os riscos, né, de entrada de ar. Já o Frugal 8 tem a traseira toda em aço inox, né, acompanhando todo o corpo do aparelho. E também tem entradas de ar muito mais eficientes, né? Tem muito mais entradas de ar do que o Frugal 7. Outra coisa interessante é que o Frugal 7, o cabo é fixo, né? O cabo não sai, tá? Você tem que guardar ele com o cabo e tudo. Já o Frugal 8, o cabo dele pode ser retirado. Então você retira o cabo do Frugal 8 para que fique mais fácil você guardar, transportar, né? Achei isso uma facilidade a mais. Aqui nós temos as etiquetas dos produtos que falam atenção. No caso, essas duas máquinas aqui comigo são de 220 volts, porém tem potências diferentes. Enquanto o Frugal 7 tem 550 watts, o Frugal 8 tem 700 watts, é mais potente. Agora vamos conhecer as diferenças dos painéis. Embora os dois sejam digitais, existem diferenças de controles de um para o outro. Vamos ligar aqui um e o outro. Sem dúvida, os dois são muito bonitos, né? Muito modernos, mas vamos ver algumas diferenças. No Frugal 7 temos o botão modo, que pode ser modo rápido. Ele programa para 75 graus por 10 horas. Então ele acelera o processo de desidratação, tá? 75 graus é a temperatura máxima que o Frugal 7 consegue chegar, certo? E no modo normal, ele fica para 24 horas a 45 graus. Essa temperatura de 45 graus é ideal para crudíveros porque ela não perde nenhuma característica nutritiva do alimento. Além do modo rápido e do modo normal, também podemos fazer de forma manual, tá? Então, podemos apertar aqui em Config, que é configuração, e aí podemos configurar a temperatura aumentando ou diminuindo, de acordo com o que a gente deseja. Se apertar novamente, vamos configurar o tempo, aumentando ou diminuindo, tá? O Frugal 7 configura o tempo de 5 minutos. Ó. Aqui nesse botão temos a escolha de fazer a configuração em temperatura Celsius, como está aceso aqui, ou em Fahrenheit, que é normalmente a escala de temperatura norte-americana. Então, nos Estados Unidos é Fahrenheit, no Brasil, Celsius. E ainda temos esse botão aquecer. Quando você ativa esse botão aquecer, quando terminar esse tempo programado, a máquina não desliga. Ela vai diminuir a temperatura para o mínimo, que é 35 graus, e vai manter aquela temperatura até você desligá-la. Agora vamos ver o painel do Frugal 8, que no meu ponto de vista é bem mais simples de se mexer. Tem apenas um botão de tempo e temperatura. Então quando você aperta em Time, você pode escolher o tempo. O mínimo é 30 minutos, o máximo 24 horas. Então você vai pulando de 30 em 30 minutos. Ó. 30 em 30 minutos. Enquanto o Frugal 7 é de 5 em 5, aqui você pula de 30 em 30. Na temperatura, você também pode
diminuir, chegar a 35 graus, que é o mínimo, e o máximo aqui é 85 graus. Tanto no Frugal 7 quanto no Frugal 8, a mínima temperatura é 35 graus. Só que no Frugal 7 a máxima é 75 e aqui no Frugal 8 são 10 graus a mais, a máxima é 85. Isso se dá devido à maior potência do Frugal 8. São 700 watts contra 550 do Frugal 7. Agora que você já sabe as principais diferenças e características de cada modelo, qual no seu gosto é o melhor? Ou mais bonito ou mais eficiente? Coloca aí nos comentários qual dos dois você compraria hoje em 2023. Então, se você se interessou por um desses dois produtos, clique no link abaixo e acesse o site www.slowjuicebrasil.com.br e não esqueça de colocar o nosso cupom de desconto TheAirFryMaster para garantir 10% de desconto na compra do seu Frugal 7 ou do novíssimo Frugal 8 lançamento 2023. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher o seu novo desidratador para a sua casa. Eu vou ficando por aqui. Até mais!